O mundo está passando por um processo de mudança em que as pessoas estão sendo forçadas a olhar mais para si. Transformações no modo de agir e pensar acabam sendo inevitáveis e necessárias. E é aí que a gente precisa ficar atento aos sinais de depressão e ansiedade. Para falar sobre como toda essa crise pode interferir na saúde emocional da população, a gente recebe agora o psiquiatra da Universidade de São Paulo, doutor Marcos Abud. Doutor, boa noite para o senhor. Essa mudança forçada na rotina pode prejudicar a saúde emocional de pessoas saudáveis que até então nunca tiveram nenhum histórico de transtorno ou doença emocional? Muito boa noite, é um prazer estar aqui falando, né, sobre esse tema tão importante hoje em dia. O que é importante a gente entender, né? Esse momento que a gente está vivendo, ele vem, né, ele, digamos, contempla uma série de situações, uma série de cenários que são muito agressivos para a mente de qualquer ser humano. O que a gente vê nesse momento atual? A gente vê uma ameaça nova, uma ameaça desconhecida, momentos de incerteza, momentos de indefinição e momentos de isolamento social. Todo esse conjunto de fatores é extremamente agressivo para a nossa mente. O nosso cérebro, ele evoluiu para que fosse muito bom para captar perigos. E além disso, o nosso cérebro ele precisa muito de conexões, de contato social. Uma vez que nós estamos num ambiente desconhecido, onde nós não sabemos o perigo, não existe um plano claro do que seguir, a nossa rotina é alterada. Isso estressa o cérebro, faz com que ele perceba perigos de uma forma mais intensa, ele fica mais alerta, porque ele não sabe de onde a ameaça vai vir. E o afastamento de pessoas importantes, isso diminui a ativação de circuito de prazer no cérebro, aumenta um circuito de ansiedade, aumenta a liberação de substâncias que lesam a nossa saúde cronicamente, como cronicamente um nível elevado de cortisol, por exemplo. Então, tudo isso faz com que todo ser humano ele sinta questões de instabilidade emocional, como insônia, dificuldades de concentração, aumento de ansiedade, aumento de sentimentos de tristeza, de falta de propósito, sentimentos de raiva, sentimentos de dificuldade de concentração e uso abusivo de substâncias. Ou seja, esse cenário é passível, né, tem a capacidade de provocar alterações psíquicas em todo ser humano, mesmo naqueles que não têm um histórico prévio de tratamentos psiquiátricos. Doutor, e as pessoas que já têm tendência a esse tipo de depressão, ansiedade, pode ser ainda pior para essas pessoas? Toda essa crise, o isolamento social? Sim, a gente sabe, né, através de vários estudos com outras pandemias, com outros problemas de saúde pública, qual o impacto disso na nossa mente. A gente vê que tem 4 grupos de risco para isso. Primeiro, pessoas que já têm ou estão em tratamento para um transtorno mental, como quadros de depressão, quadros de ansiedade, quadros de transtorno bipolar ou qualquer outro transtorno mental. Essas pessoas estão sim mais vulneráveis, estão em maior risco. Quem mais está em maior risco? Profissionais de saúde que estão na linha de frente do atendimento, eles estão em risco maior de uma série de problemas psíquicos, incluindo uma estafa, um burnout. Quem mais? Idosos, né? A gente sabe que os idosos eles estão em risco, eles se adaptam de uma forma um pouquinho mais dolorosa, mais trabalhosa a mudanças de rotina, né? E crianças e adolescentes. Então, idosos, crianças, adolescentes, profissionais de saúde e pessoas que já têm um histórico de transtornos mentais, depressão, ansiedade, transtorno bipolar, qualquer que seja, são os 4 grupos de mais risco nesse momento de terem uma piora do seu quadro de saúde mental. E doutor, quais são os sintomas? Como a gente pode identificar os sintomas de ansiedade, depressão? Perfeito, né? Todos nós, então é importante a gente aceitar que assim, a gente não tem por que ficar bem nesse momento, nós não precisamos, não temos a obrigação de estar 100% bem.
Então, é normal nós sentirmos momentos de mais apreensão, de angústia, de um pouco de dificuldade de relaxar, dificuldade de tomar decisões. Isso é totalmente normal. A gente pode elencar alguns sinais de alerta, ou seja, aqueles sinais que acendem uma luz amarela para a gente poder, digamos, ficar um pouco mais atento e falar, olha, eu acho que vale a pena a gente dar uma olhada nessa parte de saúde mental. Então, insônia, dificuldade para começar a dormir ou manter o sono mais do que 3 vezes por semana, por 2 semanas. Sentimentos de falta de ar, angústia, palpitação, sensação de sufocamento, sensação de morte iminente, crises que venham de uma forma frequente, isso é um sinal de alerta. Sentimentos de perda de prazer em fazer as coisas que nós gostávamos de fazer. E esse sentimento de perda de prazer, perda de vontade, perda de desânimo, isso também fica frequente, a maior parte dos dias por 2 semanas, né? Pensamentos de que a vida não tem mais propósito, de que a vida não tem mais sentido, ou até que seria melhor sumir, seria melhor largar tudo, ou até mesmo um pensamento de que seria melhor se a morte viesse. Esse tipo de pensamento sempre é um sinal de alerta, independentemente da frequência com que ele veio, né? Então, insônia, sentimentos de palpitação, ansiedade, angústia, dificuldade para relaxar, desânimo, tristeza. Isso se tiver mais do que 3 dias por semana, por 2 semanas seguidas, ou então se vier pensamentos de falta de propósito, de falta de sentido na vida, ou de que seria melhor se tudo acabasse, seria melhor se algo acontecesse de ruim. E isso, qualquer momento, a gente deve ficar atento e pedir ajuda de profissionais especializados. A gente conversando com as pessoas, muitos relatam que tem a sensação de que o tempo parou, né? Que não tem mais sentido, os planos foram interrompidos. O que a gente pode fazer, atividades no dia a dia que podem fazer com que esse estresse, esse sentimento todo se amenize de uma certa forma, doutor? Ok, o que a gente pode fazer para proteger a nossa mente, né? Primeiro ponto que a gente tem que ter claro para todos nós é que a nossa mente, o nosso cérebro gosta de rotina. A gente não se adapta bem quando muda muito rapidamente a nossa rotina, né? A gente precisa de uma rotina, a gente precisa de um plano até para poder sair dele de vez em quando. Então, isso, claro, né? Muitas pessoas falaram, mas é realmente muito importante nós termos uma rotina, né? Se a gente conseguir manter alguns pontos da nossa rotina pré-quarentena ainda no nosso dia a dia, por exemplo, o horário de acordar, o horário de fazer as refeições, até mesmo, né, a parte de banho, de troca de roupa, coisas simples, né? Mas a gente manter essa rotina, evitar ficar de pijama o dia inteiro, evitar ficar na cama o dia inteiro, isso é algo sim que pode ser bastante útil para organizar o nosso cérebro. Uma outra coisa, o que aflige a nossa mente nesse momento? A sensação de falta de controle, né? Quando nós não temos, né, a sensação de que nós controlamos o nosso dia a dia, controlamos as coisas que vão acontecer, isso gera muita ansiedade. Então é interessante a gente colocar a nossa energia em atividades que dão para a gente esse senso de controle, né? Então, organizar coisas que nós conseguimos fazer no nosso dia a dia, que dão esse senso de realização, de que nós estamos fazendo algo e também nos dá a sensação de que nós estamos controlando. Então, ver o que a gente consegue controlar na nossa rotina. E quando vir pensamentos, né, preocupações sobre coisas externas, coisas que estão fora do nosso controle, quer seja da área da saúde, quer sejam preocupações financeiras, nesse momento a gente tentar usar algumas técnicas, por exemplo, técnicas de olhar esses pensamentos, uma técnica que ajuda a gente a observar esses pensamentos com uma certa distância e falar, não, isso é um pensamento que está fora do meu controle, isso não me ajuda, e aí de repente você visualizar, pegando, fechando esse pensamento, colocando numa caixa, num baú, trancando ele, falando, eu vou me preocupar com isso depois, quando isso estiver no meu controle. E aí você volta para coisas que estão no seu controle, na sua rotina. Outros pontos importantíssimos, né? Limitar o uso de álcool e outras substâncias
psicoativas para lidar com o tédio e com a angústia desse momento. O álcool, ele alivia a ansiedade no primeiro momento, mas ele piora o nosso padrão de sono, ele diminui a nossa imunidade, que é tudo que nós não queremos nesse momento, e ele aumenta sintomas ansiosos 8 a 12 horas depois do uso. Então, ele vai aumentando a ansiedade a longo prazo. Isso seria um alerta para as pessoas que estão aí, digamos, nesse ócio, nesse tédio da quarentena. Muitas pessoas, doutor. Muito obrigada pela participação, por atender aqui a gente e ótimos esclarecimentos aqui. Eu que agradeço. Muito obrigado.